É verdade, hoje, se a minha carne falasse muito alto hoje, eu ficava mesmo na cama, no quintinho, baixo dos cobertores. Não vou perguntar quem fazia isso, porque eu sei que... Eu sei. Glória a Deus. Então, a semana passada, vamos logo para a palavra. A semana passada eu comecei a falar de fé verdadeira. Digam comigo, fé verdadeira. E como eu disse a semana passada, eu só vou recapitular ou reforçar algumas coisas que eu falei a semana passada. E como eu disse, se existe fé verdadeira, e existe, que a Bíblia fala isso, existe também fé falsa. Fé em algo ou alguém que é falso. Nós sabemos que o único caminho para chegar a Deus é por Jesus. Toda a gente sabe disso, não sabe? Não é preciso reforçar isso, porque penso que toda a gente sabe que é o único caminho a chegar a Deus. O verdadeiro Deus, letra grande, é através de Jesus, o seu único Filho. E, como eu disse a semana passada, se você vai falar com a maior parte das pessoas neste mundo, é verdade. Se você vai falar com a maior parte das pessoas neste mundo e se você faz a pergunta, você tem fé? Você pode ter a certeza que 99,9999% das pessoas vão dizer sim, eu tenho fé. Mas a questão é qual é a fé que essa pessoa tem. Tem fé em algo. Alguns têm fé no Buda, alguns têm fé nos santos. Estamos agora nesta época dos santos, não é? Agora acho que é São João, salvo erro, não é? Acho que é São João. Alguns têm fé nisso. Alguns têm fé, como eu disse a semana passada, na Maria. Alguns têm fé nos signos. Por acaso a Cristina falou muito bem na quarta-feira que há muita gente que tem fé nos signos, tem fé nas coisinhas que as igrejas dão para varrer o mal, ou para... Enfim. Mas, como eu disse a semana passada, uma coisa muito importante que você e eu temos de entender, que é o seguinte: Deus não aceita uma fé dividida. Eu vou repetir, Deus não aceita uma fé dividida. Mas Steve, mas o que é uma fé dividida? Olha, a fé dividida é o seguinte: é você dizer que acredita no Deus, que nós acreditamos, eu acredito em Deus, mas ao mesmo tempo acredita em outra coisa, pratica outras coisas. Ou seja, você vai à igreja no domingo, vou dizer uma coisa muito chata agora, mas eu vou ter que dizer, você vai à igreja no domingo e você aparentemente crê em Deus. Acredita num Deus que nós acreditamos, mas durante a semana vai visitar o bruxo. Ora, essa pessoa não tem uma fé verdadeira, é uma fé falsa. Ou a pessoa durante a quarta e o domingo vem à igreja, glória a Deus, aparentemente acredita no mesmo Deus que nós acreditamos, mas durante a semana consulta os signos. É uma fé falsa, não é uma fé verdadeira. Eu não vou falar muito deste tema porque a Cristina tocou muito bem no assunto na quarta-feira. Mas só para reforçar um pouco daquilo que ela falou, está no Facebook, quem quer ir pode ir ver, é chamado Coisas que Deus Detesta. As coisas que Deus detesta. Você pode ir lá ouvir a mensagem de quarta-feira. Mas tudo que é signos, irmãos, tudo que é astrologia, para pôr em linguagem mais simples para você entender, é adivinhar o futuro. É nem mais nem menos que isso. É adivinhar o futuro. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus tem o nosso futuro nas mãos dele. Ele é o autor do futuro. Então nós não precisamos de ir ver os signos, nem ir a uma bruxa, nem ir seja onde for para saber o nosso futuro, porque o nosso futuro está aqui. Você crê? Quem crê em Jesus? Quem tem fé em Deus? Você tem a vida eterna. Isso é o teu futuro. Isso é o teu futuro. Tudo o resto é conversa. Então, naquela busca de saber o futuro, se vou ser rico, se vou casar com o homem certo, se vou casar com a mulher certa, isso tudo leva as pessoas para consultar coisas, objetos, pessoas que Deus não gosta. É uma fé dividida. Logo, uma fé dividida é uma fé falsa. Estão a entender? É isso que nós estamos a falar. E eu sei que isso é um pouco pesado, mas você sabe uma coisa, irmãos. Quando Jesus dizia assim, olha, meus amigos, o caminho vai ser estreito.
o caminho vai ser estreito e poucos vão encontrar esse caminho. Mas ao mesmo tempo vai ter um caminho muito largo e espaçoso e muitos vão encontrar esse caminho. Ele não está a falar de obras que você tem que fazer para ser salvo, não é nada disso. Ele não está a falar em coisas que você tem que fazer para alcançar a vida eterna. Também não está a falar isso. Ele não está a falar em coisas que você tem que fazer para manter a sua salvação. Ele não está a falar nada disso. Ele estava a falar isto, irmãos, que o mundo que você está a viver neste momento, 2018, e mais para a frente vai ficar pior, as más notícias são essas, que isso vai ser um mundo que vai oferecer tanta coisa para chegar a Deus, que só aqueles poucos que entram para aquele caminho que é estreito vão conseguir. É isso que eu estou a falar, irmãos. Só aqueles que têm a fé verdadeira nele, a fé genuína em Cristo, a fé que salva, vá lá, digamos assim. Só essas pessoas, embora são rodeados de coisas para chegar a Deus, essas pessoas não vão encontrar o lugar, vão encontrar a porta estreita. É isso que eu estou a falar. É uma coisa muito interessante que aconteceu esta semana. Você quer saber o que é? Eu acho que já falei isto na igreja. Eu trabalhava numa empresa inglesa aqui há uns anos atrás. E embora o nosso número de telefone era britânico, mas por lei nós tínhamos de ter um telefone fixo, número português, não é? Por lei é preciso. É muito interessante que o número de telefone que nós tínhamos na altura, só o último número... tem uma mulher aqui, não vou falar em nomes, mas há uma mulher muito conhecida aqui no Funchal que faz consultas, vá lá, digamos assim, vou ficar por aí. Fazem consultas, é uma mulher muito conhecida aqui na Madeira. E é muito engraçado, o número dela, o telefone, só o último dígito era diferente com o nosso. Então, muitas das vezes, as pessoas telefonavam para o nosso escritório. Olha, este é o escritório, quer marcar uma consulta com a... Isso é muito engraçado. Mas esta semana, estou a falar isto porquê? Porque esta semana estava no Facebook, estou um bocadinho ausente das redes sociais, mas de vez em quando estive lá. E essa senhora estava lá. Eu também não sei como é que ela chegou lá. Eu reparei no nome dela, estava no lado direito, não sabe, quando tem aquelas notícias, e tive a curiosidade, eu entrei na página dela, do Facebook, para ver o que é que até estava lá. Então ela tem vários vídeos a falar e não sei o quê, não sei como. E estou a dizer isto porquê? Você ia ficar muito surpreendido com aquilo que ela tem na página do Facebook dela. Olha, é canções gospel. Canções de cristãs. E de pessoas famosas do Brasil. Essa senhora é brasileira. Tem pregações de pastores. Tem pregações de igrejas grandes por aí. Nem é igrejas tipo Yurda, é igrejas que dizem que são verdadeiras. E se calhar são, até são, não sei. E essa pessoa, essa senhora, tinha pregações dessas na página dela. Ela tinha músicas gospel na página dela. E estou a falar isto porquê? Porque muito facilmente uma pessoa é enganada. E que disse umas semanas atrás, você vai a uma pessoa dessas, marcar uma consulta, e você pode ter a certeza que vai ter uma Bíblia lá. Você pode ter a certeza que essa mesma pessoa vai falar passagens bíblicas, mas é falsa, uma fé falsa. E isso gera dentro da pessoa uma fé falsa. Gera dentro da pessoa uma fé numa pessoa, de uma consulta que pode curar. É falso, irmãos. É por isso que Jesus falava, olha, meu amigo, a porta vai ser estreita. Porque você vai ver pessoas à sua volta, pessoas famosas, que até falam no meu nome, fazem coisas no meu nome, mas é falso. Vai girar dentro da pessoa uma fé falsa. E não é uma fé falsa que nós precisamos da fé verdadeira, a fé que salva. Amém? Também falei a semana passada que a base da fé verdadeira, irmãos, a base, o chão, para aquelas pessoas que não estavam aqui a semana passada, o chão, a base de ter uma fé verdadeira, só há uma base, chama-se a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a base da nossa fé. Abre a Bíblia em Salmos 138, só para confirmar uma coisa aqui, uma passagem que gostei muito. Para você entender, irmãos, para aquelas pessoas que não tiveram aqui a semana passada, você entender a importância da palavra de Deus. Salmos 138, versículo 2.
138, versículo 2. Veja lá a importância que a palavra de Deus tem e tem que ter na nossa vida. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua palavra, pois engrandeceste a tua palavra acima, irmãos, acima do teu nome. A palavra de Deus é acima do nome dele. Ou seja, eu próprio, Deus, não pode mudar a sua palavra. Aquilo que está escrito, ele não pode mudar, não pode apagar, não pode tirar uma vírgula, não pode tirar um ponto, não pode tirar nada. Está escrito, está escrito. A importância que você tem que saber, que a palavra de Deus tem e possa ter na tua vida. Exatamente. E falando dessas senhoras e essas pessoas que fazem consultas no nome de Deus, é a palavra de Deus que permanece. É a palavra de Deus que permanece. Ela é a base da nossa fé. Eu garanto-vos, se você tem uma fé, se você lê a palavra de Deus, ouvir e praticar a palavra de Deus, e tem a base na tua vida a palavra de Deus, muito dificilmente você vai ser enganado. Muito dificilmente vai ser. E você ser enganado. Olha, tenho uma mão notícia, se calhar você não tem a palavra de Deus. Isso é um bocadinho chato de dizer, mas se calhar você não tem a palavra de Deus verdadeira no seu coração. Se calhar você não está a praticar e ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porque quando você ouvir e praticar, não é só ouvir, é praticar também. Porque não vale você vir aqui num domingo e ouvir e não praticar. Jesus falava assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante a um homem que quer, que edifica a sua casa sobre a quê? Sobre a rocha. Sobre a rocha. Vêm os ventos, vem a água, vem a chuva, vem isso tudo, mas essa casa não vai cair, irmãos. Vêm problemas, vai tribulações, vai perseguições da família, mas essa casa não vai cair. Mas ao mesmo tempo, a mesma pessoa ao lado põe a sua casa, edifica a sua casa sobre a areia, sobre uma fé falsa, sobre um evangelho falso. Vêm os ventos, vem a chuva, vêm as chatices, vêm os problemas e o que acontece? Essa casa vai abaixo. Amém? A palavra de Deus, irmãos, é a base da nossa fé, é a base da nossa vida. Amém? Atos 10. Vamos lá ver uma coisa aqui. Vamos ver os benefícios, irmãos, de ter uma fé verdadeira. Amém? Vamos ver hoje. Vai ser uma palavra curta, não vai ser muito longa. Mas vamos ver os benefícios de você aqui nesta manhã, que hoje estão a ouvir esta mensagem. Os benefícios de você ter uma fé verdadeira e não uma fé falsa. Quero começar por dizer o seguinte. Toda a palavra de Deus está apontada para a vida eterna. Toda a palavra de Deus está apontada para a vida eterna. Isso é a preocupação número 1 de Deus. Então a nossa fé, a fé verdadeira, a fé que salva, essa fé, a nossa fé em Deus, no Deus verdadeiro, é a causa da nossa salvação. E ter a certeza da vida eterna em Deus. Atos 10, versículo 43 diz assim. E isto dá um testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem, quem crê em Jesus, que saberão o perdão dos pecados pelo o seu nome. 1 João 2. Posso lá. 1 João 2, versículo 12. Diz assim, filhinhos, meu filhinho, escrevo-vos, porque pelo seu nome, nome de quem? O nome da pessoa que está ali a fazer consultas. O nome do Pai, não, no seu nome, no nome de Jesus, vós são perdoados os pecados. Então você tem que entender uma coisa. A primeira coisa que você tem que entender, a sua fé em Deus. A fé verdadeira, diga comigo, a fé verdadeira. A tua verdadeira fé em Deus é a causa da tua salvação. É o perdão dos teus pecados. Se você quer ver os teus pecados perdoados, a tua fé verdadeira em Deus, através da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, isso vai
Essa verdadeira fé que é gerada dentro do seu coração, você vai ter a certeza absoluta que você está perdoado. Você pode falhar, porque já falei isto na igreja, ninguém é perfeito. Você pode falhar, você pode tropeçar, você pode cometer um erro. Sim, você pode cair num pecado, pode. Mas a fé verdadeira que é gerada no teu coração tem qual é a palavra que consequência o perdão dos teus pecados. Você é perdoado, você é santo. Quem disse que foi a irmã Conceição, falou ser santo. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é feito santo. E você tem que ter fé nisso. Amém? É a verdadeira fé que nos dá a segurança da vida eterna. Veja lá em Efésios 1, versículo 13. É a verdadeira fé. Diga comigo, fé verdadeira. Não é fé qualquer. É a fé verdadeira na palavra de Deus que dá-nos a segurança na vida eterna. Amém? Se você não tem a segurança, se você ainda pensa que pode perder a sua salvação, se você ainda pensa que está aqui, se calhar, ou está a ouvir esta mensagem, pode manter a tua salvação, ou por obras, ou para fazer alguma coisa para manter, segurar a tua salvação. Tem uma má notícia, se calhar você não está salvo. Porque quando você tem a verdadeira fé dentro do seu coração, irmãos, isto é importante, e não posso calar acerca de quando você tem a verdadeira fé no seu coração. Quando a fé, através da palavra de Deus, que é a base da tua vida, é gerada dentro de si e produz uma fé verdadeira, você tem essa fé no seu coração, é impossível essa mesma pessoa não ter a segurança na vida eterna. Porquê? Porque diz aqui, Efésios 1, versículo 13, diz assim, deixa-me beber um pouco de água. Estas são coisas simples, irmãos. A palavra de Deus é muito simples. Em quem também vós estáis, depois que ouviste as palavras da verdade, a palavra da verdade, glória a Deus, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, quem crê nesta palavra da verdade, foste o que é? Selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Quando você crê no verdadeiro evangelho, na verdadeira palavra de Deus, gera uma fé dentro de si e a promessa de Deus que você fica selado. Diga assim, eu fiquei selado. Põe assim, eu fiquei selado com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E depois diz assim, versículo 14, o qual é o penhor. Quem sabe o que é um penhor? Quem sabe o que é um penhor? Exatamente, quando você... Eu acho que isto é espetacular. Da vossa herança para a rendição da posição de Deus, para louvar da sua glória. Olha um bocadinho mais para a frente. Efésios 2, versículo 8. Uma página à frente, diz assim, porque para a graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. Mas isto não é uma fé qualquer, irmãos. Isto é a fé verdadeira. E quando você tem a fé verdadeira, você tem a certeza pela graça, tu és salvo. E depois diz assim, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Como eu falei a semana passada. É a salvação que é dom de Deus, não é a fé. E não sei se toda a gente entendeu e compreendeu, ou ficou confuso, não sei. Mas aqui muita gente pega neste versículo e diz assim, já viste? A fé é o dom de Deus. Não. Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé que você já tem. Que é a fé verdadeira, que é gerada quando você ouve a palavra de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é o dom de Deus. A salvação é o dom de Deus, não é a fé.
Você é dado a fé, a semente da fé, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não pode aumentar nem diminuir. É aquela porção de fé que você tem, é aquilo que você tem. Não, temos que fazer coisas para aumentar a nossa fé. Mas onde é que está a dizer isso na Bíblia? Não, nós não vamos aumentar nem diminuir. Você tem uma medida de fé, foi entregue no ato de crer em Jesus Cristo. É aí que você vai crer pela fé em Jesus. E pela graça sois salvos. Não vem das obras para que ninguém glorie. Vocês já sabem disso. Então é a fé verdadeira que nos dá a segurança na vida eterna. Veja lá agora em Coríntios, 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 11. 2 de Coríntios. E isto tudo vai bater a mesma coisa, irmãos. É a fé verdadeira. Como eu disse agora há pouco. A fé verdadeira você só pode ter uma fé verdadeira se você tem na sua vida a base de uma palavra de Deus verdadeiro. Como eu disse a semana passada, irmãos, eu não posso deixar de falar isto. Você tem cuidado daquilo que você ouve nas redes sociais. Você tem cuidado dos canais que supostamente são evangélicos. Você tem cuidado com isso tudo. Porque isso, quer que você queira, quer não, isso gera dentro de uma pessoa uma fé falsa. Pessoas que falam em nome de Deus, pastores, seja o que for. E isso gera dentro da pessoa uma fé falsa. E falei a semana passada, posso falar novamente, vamos falar pelos nomes. É canais lá na televisão, tipo a TBN, tipo, não sei, outros. É canais assim. Não estou a dizer que tudo é mau. Mas vamos lá ver uma coisa. Se você é salvo, se você é um filho de Deus verdadeiro, você tem quem dentro de ti? Quem? O Espírito Santo de Deus. Irmão, é impossível, ninguém vai me dizer o contrário, mas é impossível uma pessoa ser salvo, é impossível uma pessoa ter uma verdadeira fé, ser um verdadeiro filho de Deus e não saber que aquilo que está a ver ou ouvir é mau. Porquê? Porque se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus dentro de ti, dentro de si, como é que não pode discernir o bem e o mal? Como é que não pode discernir se está a ouvir uma coisa que devia ou não? Estou a fazer sentido? É o Espírito Santo de Deus que vai revelar. É o Espírito Santo de Deus vai... Não é preciso ouvir o pastor, não é preciso vir falar com o pastor. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai tocar em ti. É ter cuidado com essas coisas, irmãos. Porque isso gera, quer que você queira, quer não, gera fé falsa no seu coração. Gera coisas, pensamentos que não vêm de Deus. Posso ver o amém? 2 de Coríntios 11, versículo 3. E o Paulo falava muito isso, que nós vamos ver aqui. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E se vou ter tempo hoje, eu vou falar um pouco sobre filhos de Deus, que são filhos, creem em Jesus, creem em Deus, têm fé nele, mas são filhos bebés, são filhos carnais, digamos assim. Mas enfim, isso fica para o fim se tem tempo. 2 de Coríntios 11, versículo 3 diz assim: Mas temo que, isto é o Paulo a falar, mas temo que, assim como o serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Glória a Deus. Porque se alguém, ouça bem o que ele diz agora, no versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, outra palavra de Deus, outra coisa que nós não temos pregado, ou se recebereis outro Espírito que não recebestes, ou o que é, irmãos? Fala mais alto comigo. Outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Ele está a falar para pessoas dentro da igreja, ele está a falar para pessoas salvas. Ele está a dizer aqui, ouça, se alguém, acho que a semana passada e falei no versículo,
nem que um anjo vem do céu e anuncie outro evangelho, além daquilo que nós sabemos e praticamos, essa pessoa seja anátema, seja maldita. E aqui o Paulo está a dizer, olha, meu amigo, se alguém chega ao teu pé, se você está a ouvir alguma coisa na televisão, se você está nas redes sociais e está a ouvir uma pregação, e esse pregador ou pregadora está a falar alguma coisa, está a pregar outro de Jesus, ou se essa pessoa está a incentivar que você recebe outro espírito, ou está a dizer que as palavras que estão a sair da boca dessa pessoa é outro evangelho, e você aceita isso, você vai sofrer. E há tanta gente que não sabe que está a sofrer. Paulo está a dizer aqui, você está a sofrer, está a ouvir o teu evangelho. Isso não está escrito aqui. Há pessoas que sofrem, se eu tenho tempo, eu vou falar isso no fim. Pessoas dentro da igreja, pessoas salvas, pessoas que creem em Deus, têm fé nele, mas acreditam em tanta coisa. São bebés carnais, bebés ainda estão a tomar leitinho. Acreditem em tudo e mais alguma coisa, essas pessoas vão sofrer, irmãos. Amém? Versículo, e depois mais para a frente, depois você pode ler o resto em casa. Versículo 12, no mesmo capítulo. Mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião, os que buscam a ocasião, a fim de que aquele em que se gloriam sejam achados assim como nós. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos, e nós temos muitos hoje em dia, porque tais falsos apóstolos são obreiros o que é? Fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Pois ele diz assim uma coisa extraordinária, que ele diz assim no 14. E não é maravilha, olha, não fica surpreendido. Não fica surpreendido, irmãos, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aqui está a dizer, olha, você não fica maravilhado. Estou a dizer isto porque eu tenho um propósito que estou a falar isto. Porque eu vou bater na mesma coisa. Você tenha cuidado que você está a ouvir. Você tenha cuidado daquilo que você está a ver. E não estou a dizer isto para meter medo. Não é nada disso, irmãos. E vocês conhecem mais que isso. Não é para meter medo. Não é para você ter medo. Sair daqui. Tudo. Ouça. Não é para ter medo. Mas é para você ter cuidado com aquilo que você está a ouvir. É para ter cuidado com aquilo que você está a ver. Porque está a dizer aqui. Fraudulentos. Obreiros fraudulentos. Que transfiguram em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, não é surpresa nenhuma, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. E depois diz assim no 15, não é muito pois que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Parecem ter uma fé verdadeira, parecem são ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Não é engraçado isso? O fim dos quais será conforme as suas obras. Conforme as suas obras. Por os frutos vais conhecer a pessoa. Se essa pessoa tem a fé verdadeira ou tem uma fé falsa. É para as obras que a pessoa faz na vida deles. Amém? Agora vamos para Hebreus. Hebreus 12. Vou falar aqui uma coisa muito séria agora. Se calhar vai chocar algumas pessoas. 12. Hebreus 12. Aliás, primeiro vai a 10. Hebreus 10, 38. Toda a gente conhece este versículo, creio. Primeiro vai o Hebreus 10, versículo 38. Igreja, quero vos dizer uma coisa. É a nossa fé verdadeira em Deus que nos salva. É a fé verdadeira em Deus que nos salva. E não é a santificação. Faz sentido? A santificação faz parte da vida cristã. Atenção.
Nós somos chamados para se santificar. E não estou a dizer que você agora pode fazer tudo e mais alguma coisa e está tudo bem. Não é nada disso. Eu e você temos de santificar, faz parte da vida cristã. Aquilo que estou a dizer, que em primeiro lugar, é a nossa verdadeira fé em Deus que nos salva. É a nossa verdadeira fé em Deus que nos salva. Primeiro vamos ver Hebreus 10, 38, que diz assim: mas o justo, quem é justo aqui? Mas o justo viverá da fé. E se eu recuar, se eu volto para trás, se eu dar um passo atrás, a minha alma não terá prazer nele. Então é mais que óbvio, há mais passagens que eu não vou falar aqui, mas é mais que óbvio que é a fé em Deus. O verdadeiro justo viverá da fé. Mas o que é essa fé? É fé verdadeira, é fé que salva, é algo que nós não vemos, mas nós sabemos que estamos salvos, que nós cremos em Deus. Aliás, você vê no capítulo 11, diz isso, nós falamos umas semanas atrás, ora, a fé é o firme fundamento, este é o capítulo 11, das coisas que se esperam. O que é que você espera? Espera a vida eterna. E a prova das coisas que não vêm. Glória. E você vai ver este capítulo todo, fala dos heróis da fé, fala de Abraão, José, Isaac, mais Moisés, tanta, Jacó, tanta homem de Deus que foi justificado pela fé, diga comigo, pela fé. E estou a dizer isto da santificação porquê? Eu digo mais uma vez, eu não estou a dizer isto para você fazer tudo e mais alguma coisa e está tudo bem. Não, não é nada disso. A santificação faz parte da nossa vida cristã. Sempre fez e sempre fará parte da nossa vida cristã. Aquilo que quero transmitir para a igreja que é o seguinte: nós temos de ler as coisas em contexto. Por exemplo, aqui, Hebreus 12, vá lá, é uma página à frente. Hebreus 12. Começa a dizer assim: portanto nós, isto é Hebreus 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, o embaraço, não é pecado, mas é embaraço, e todo o pecado também, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da quê? Da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto suportou a cruz, glória a Deus, desprezando a afronta, e depois assentou-se à destra do trono de Deus. E você vai ver agora no versículo 14. E nós já ouvimos já falamos este versículo várias vezes na igreja, mas esquecemos de uma coisa, um pormenor, que é o seguinte. Diz assim, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Mas muitos pegam na segunda parte, que é a santificação, mas esquecem da primeira parte. É aí que quer chegar. Nós temos aquela mania de pegar na segunda parte e dizer assim: santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. E é verdade, nós temos de santificar, que faz parte, acho que foste tu que pregou uma pregação, foi uma pregação muito boa há 3 ou 4 semanas, salvo erro, sobre a santificação, faz parte da vida cristã. Temos o fazer, temos afastar do mal, temos de ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, o que é que estão a falar. É nosso papel também desviar do mal, isso tudo. Faz parte e sempre fará parte da nossa vida cristã. Mas veja lá a primeira parte: seguir a paz com todos. Aqui o que quer chegar é assim: o que é que vale você dizer que está santificado? Eu estou sempre a santificar. A santificação é muito importante. Eu santifico-me todos os dias, mas não faz a primeira parte, que é ter paz com todos. O que é que vale? Se você não tem paz com todos, você não vai santificar. Estou a fazer sentido? Segui a paz com todos. Aconteceu uma situação há tempos que veio este versículo à minha memória. Segui a paz com todos. Segui a paz com aqueles que nós queremos fazer mal. Que há pessoas que
quer fazer mal. São pessoas maldosas, não é? São pessoas más, ruins. Mas a Bíblia diz segui a paz com todos. Então, onde é que a gente fica? Onde é que nós ficamos, sogra? Se a Bíblia fala tanto em santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, e a primeira parte, ter a paz com todos, onde é que a gente fica, irmãos? Porque há pessoas que querem nos fazer mal. E, irmãos, aconteceu uma situação há tempo, já um mês atrás, mais ou menos, que a pessoa, que eu estava a dizer a Cristina, a pessoa tem que mesmo tricar a língua, para não falar. A pessoa tem que mesmo tricar a língua, porque nós até podemos ter razão, mas a nossa razão na carne não leva a lado nenhum. Então nisto nós temos, ouça, irmãos, nós temos que praticar mais isto na nossa vida, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos, mesmo eles terem a razão, ou nós temos a razão, eles não têm razão nenhuma, mesmo nós queremos dar mesmo com a Bíblia e tudo, assim, mas é uma Bíblia maior, mesmo que você quer dar um muro na cara, nós trincamos a língua, está tudo bem. Quer assim? Vamos fazer assim. Quer assim? Olha, até vem aqui e faço direitinho como você quer. Olha, é assim como você quer. E você vai dizer, custa, irmãos. Custa ser enganado. Custa ser enganado. Custa, porque a nossa carne, ela começa a ferver lá dentro. A nossa carne, depois de ir para casa, começa a ferver. E a nosso pensamento já começam a... Você está a entender? A irmã está aí, tudo está estrocido, tudo assim na cadeira. Também passou uma coisa assim. E é irritante, irmãos. É aborrecido. Ser enganado é porque a nossa carne quer saltar. Quando nós somos enganados, faz parte da nossa ADN de um ser humano. Quando nós somos enganados, a nossa carne quer gritar. Mas temos de dominar a nossa carne. Temos de dominar. E se nós conseguimos dominar a nossa carne numa situação dessas, o que acontece? Seguimos a paz com todos. E se nós seguimos a paz com todos, nós vamos santificar. E sim, vamos ver o Senhor. Você está a entender o que eu estou a dizer? Nós não temos de tirar partes da Bíblia para satisfazer uma parte da nossa vida e esquecer dos outros. Santificação, muito importante. Seguir a paz com Deus é tão importante como a santificação. Você está a entender? Então, você está aqui, santifica-se sim, afaste do mal sim, mas siga a paz com todos. Mas estou a ser enganado, segue a paz com todos, porque Deus é teu juízo. O mundo não é teu juízo, o mundo está corrompido, o mundo está dado no maligno, diz a Bíblia. É a paz de Deus, a justiça de Deus que vai reinar na sua vida. E a pessoa pode tentar enganar, mas essa pessoa que está a tentar enganar mais para a frente, olha, eu espero que eu não colhe, mas mais para a frente se calhar vai colher. Não sei. Amém? Glória a Deus. Então é isso que nós temos de fazer. Seguir a paz com todos, santificar cada vez mais e fazer algo que eu quis escrever aqui, que é importante também. Estou quase a acabar. É fazer tudo, irmãos, baseado na verdadeira fé em Deus. Fazer tudo na nossa vida baseado na verdadeira fé em Deus. Porque se nós não temos a verdadeira fé em Deus, a fé verdadeira que estou a falar, nós saímos da estrada. E sem, inconscientemente, digamos assim, nós começamos a fazer as coisas pelas obras, para atingir a santificação. Não sei se você está a entender. Se nós não temos a fé verdadeira, em vez de ter a fé verdadeira em Deus que nos salva, nós começamos a fazer as obras para nos santificar. Não sei se você está a entender. Ou seja, pessoas dizem assim, falámos há pouco tempo, pessoas falavam assim, olha, já deste o dízimo na igreja? Já deste a tua oferta? Olha, tu já foste à igreja esta semana? É obras que nós estamos a fazer para chegar à santificação. E Deus não quer isso.
Deus não quer isso. Deus quer o teu coração no lugar certo. Deus quer que você tenha fé verdadeira nele, que salva. Não é fazer obras, não é dar isto ou dar aquilo, ou ir ou fazer, que vai atingir a santificação. Não é nada disso. Ou pessoas dizem assim, olha, já foste àquela reunião, ou já serves a Deus na igreja, já faz isto, já faz aquilo. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. É a fé em Deus. E escrevi aqui, é a fé em Deus que nos dá o direito, a legalidade, de ser feitos filho de Deus. Veja lá em Gálatas, estou quase a acabar. Eu vou falar um bocadinho agora sobre a fé verdadeira. A fé verdadeira em Deus, na palavra de Deus, que nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Amém? Temos a legalidade. É algo legal que nós temos para ser chamados filhos de Deus. Gálatas 3, 26. Porque sem a fé verdadeira em Deus, em Cristo, na sua palavra, que é a base da nossa vida, o que é que vai acontecer? Você não vai nascer de novo. E se não nasce novo, não pode ser feito, não pode ser chamado um filho de Deus. Amém? Gálatas 3, 26 diz assim: glória a Deus. Porque todos sois filhos de Deus. Quem é filho de Deus, levanta a mão. Se você vai ler o capítulo todo, por acaso eu li esta semana, eu gosto muito deste capítulo de Gálatas, que é o capítulo 3, que fala da lei, por exemplo, em cima da Bíblia, por exemplo, fala, a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. É o capítulo 3. Você lê, olha, um trabalho de casa para vocês, para esta semana. Capítulo 3 de Gálatas. Diz assim no 26, então. Porque todos sois filhos de Deus. Glória a Deus. Pela quê? Pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos reviste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego. Ou seja, nos dias de hoje, a gente pode dizer aqui, não há branco nem negro, nem chinês, nem australiano, nem alto, nem baixo, nem magro, nem fortezinho. Portanto, não há grego, nem judeu, nem grego. Não há servo, nem livre. Não há masculino, nem feminino. Todos somos filhos de Deus. Amém? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E depois diz uma coisa aqui no 29 que eu gosto muito. E se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui, levanta a mão. Então sois descendência de Abraão. Nós falamos de Abraão a semana passada, lembram-se? A fé que Abraão tinha. Quando Deus falou com Abraão, não tinha nada disso escrito. Deus chegou ao pé de Abraão e disse, olha, tu vais fazer assim, 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 assim. Tu vais ser chamado o pai da fé e vai ter muitos filhos. A mulher dele era estéril. E como eu disse a semana passada que a minha sogra gostou muito, Deus não enviou o grupo louvor para preparar o coração de Abraão. Ele não enviou a líder de louvor, nem um baterista, nem Não, ele não enviou nenhum grupo de louvor para preparar o coração de Abraão. Não, Deus chegou, falou a Abraão, ele creu, praticou, mais nada. É isso que nós temos de fazer. E diz assim, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e que herdeiros, glória a Deus, conforme a promessa. Glória a Deus. Um bocadinho mais para a frente, Gálatas 4, uma página, um capítulo à frente. Gálatas 4, versículo 4 diz assim: mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. Glória a Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus e já não sou servo. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Glória a Deus. Mas quando nós... Depois diz assim uma coisa no 8, veja lá, vê. Mas quando não conheceis a Deus, servireis os que, por natureza, não são deuses. Isto vai de encontro daquilo que eu falei no início da reunião.
quando você era um estranho, quando você não conhecia a Bíblia, quando você não tinha a palavra de Deus como base na tua vida, você e eu servimos outros deuses, letra pequena. Amém? Mas agora, irmãos, versículo 9, conhecendo a Deus, ou seja, você tem a base, que é a palavra de Deus, você tem uma fé verdadeira dentro de si, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, glória a Deus, isto dava uma pregação, sendo conhecidos de Deus, glória a Deus, Deus já te conheceu, irmãos, desde o ventre da sua mãe. Mas não acredito nisso, mas é verdade. Jeremias disse que no livro de Jeremias, você fugirá do ventre da tua mãe, e Deus o conheceu. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? É uma pergunta. Fogo. Não é? Agora você sabe a verdade, não volte para trás, irmãos. Então, a verdadeira fé, o grupo Lavor pode subir, a verdadeira fé em Deus, em Cristo, na sua palavra, nos dá a legalidade, nos dá a legalidade de sermos feitos filho de Deus. João 1,12, não é preciso abrir, diz assim: mas a todos quantos receberam deles o poder para serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Pedro, veja lá uma coisa, você e eu temos de entender isto. 1 Pedro 1, quem acredita aqui que é uma vez filho, filho para sempre? Levanta a mão. Quem é filho ou filha aqui? Levanta a mão. Quem tem mãe e pai, ou já teve mãe e pai? Levanta a mão. Você sempre vai ser filho dessa mãe ou desse pai, não é? É a mesma coisa com Deus. Uma vez feito filho, filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você é salvo hoje, vai ser salvo amanhã. Se você é filho hoje, também vai ser filhinho amanhã. Você não pode perder o estatuto, a legalidade de ser chamado. Silvia, tu és uma filha de Deus. Ninguém pode roubar isso. Nem que tu tropeças, nem que tu cais num pecado ou um erro. Tu és uma filha de Deus. Porque diz aqui em 1 Pedro 1, 23, diz assim: sendo novos gerados, ou seja, isto está a falar de novo nascimento, ou seja, você é feito uma nova criatura. Está a dizer lá em 1 Coríntios, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Isto é 1 Pedro 1, 23. Veja lá, sendo novos gerados, não para a semente corruptível, está a falar de semente do teu pai, está a falar de semente do homem, não é? Semente corruptível, mas da incorruptível. Ou seja, pelo que é? Pela palavra de Deus. Glória a Deus. Viva que permanece para sempre. Glória a Deus. Permanece para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Vou subir aqui. Podes